Mas as autoridades se esquecem que não só existem outras alternativas mais viáveis e dignas, que não desrespeitassem a pessoa, que colocasse fim, finalmente, um basta nessas práticas de tortura, de tratamento desumano e degradante, como também mais eficientes em erradicar, se é realmente essa a intenção, as formas com que esses objetos realmente entram nas unidades prisionais. Então, os dados aqui apresentados deixam isso totalmente claro, a fragilidade desse argumento. Por exemplo, Goiás editou uma portaria implementando o que eles chamaram de revista humanizada, que realmente acabou com essa prática humilhante e degradante. Eu vou ler um trechinho da portaria. Mas a consequência, qual foi a consequência da implementação dessa portaria? Não só baixar a portaria, mas realmente implementá-la? Foi simplesmente reduzir os conflitos no ambiente carcerário e não aumentá-los ou ter problemas de segurança e tal. Realmente o objetivo foi mais benéfico ainda para o próprio Estado, até, nessa lógica, né? A portaria diz que é vedado qualquer ato que vise fazer com que os visitantes fiquem despidos, façam agachamentos ou deem saltos, se submetam a exames clínicos invasivos, tais como toque íntimo, tirar roupas íntimas, como calcinha, sutiã, biquíni, cueca, e qualquer atitude ofensiva à sua dignidade e à sua honra. Então, temos aqui um bom exemplo que o resto do Brasil poderia se espelhar, falando em espelho. Outra iniciativa semelhante também em Joinville, em Santa Catarina, o juiz também proibiu a prática da revista vexatória por meio de uma portaria, mas essa portaria só vigorou por 5 meses e foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Mas a gente fez um pedido de acesso à informação à Vara de Execução Penal de Joinville, para saber, então, que diferença que deu. No tempo que vigorou a portaria proibindo a revista vexatória, então, durante os 5 meses que não tinha esse procedimento de revista vexatória, e o período anterior em que tinha essa revista vexatória acontecendo, para saber se isso alterou a quantidade de itens ilícitos ou proibidos encontrados dentro das unidades prisionais. E a resposta é que realmente isso não dá diferença. Esses exemplos, eles só mostram que o problema não é a segurança, na verdade. E para resolver isso, basta vontade política. E acho que é isso aqui hoje que eu queria dizer e reforçar, que a solução depende só da vontade política. Tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Oi. Tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que propõe o fim da revista vexatória em território nacional, que é o PLS 480 de 2013. Ele é resultado de um grupo formado no âmbito do Ministério da Justiça, que contou com a participação da Pastoral Carcerária, da RAID, na verdade, com representantes de agentes penitenciários, de secretários de Justiça ou Administração Penitenciária, né, dependendo do Estado, e familiares de presos. Então, ele saiu desse consenso, desse grupo heterogêneo. E ele pretende proibir a prática da revista com desnudamento total ou parcial, uso de espelhos, esforço físico repetitivo, bem como a introdução de qualquer objeto na cavidade corporal da pessoa revistada. E o que eu acho mais interessante é que, caso haja suspeita de porte ou posse de um objeto ou substância de entrada proibida, a visita ainda poderá acontecer, sem o contato físico entre o familiar e o preso, mas a pessoa não tem que perder o dia de visita. Então, já viajou todas essas horas, já perdeu seu fim de semana, já carregou tudo, e não tem que voltar para casa. Não perde o direito da visita. Continua podendo fazer essa visita sem o contato pessoal. E, ademais, precisa isso ser criado um procedimento próprio, em apartado, que pode diminuir os abusos nessas suspeitas, né? Essas suspeitas se tornarem um pouco mais objetivas. Deixa esse microfone desligado. A gente não pode se conformar com esse tipo de sistemática de violação da integridade física, da vida íntima do ser humano. Essas violações não são e nunca serão justificáveis. Então, mesmo que todos esses dados mostrassem o contrário, eu estaria aqui. E eu acredito que a maioria das pessoas também estariam aqui fazendo essa luta. Os dados, eles vêm só mostrar quão absurdo, quão falho ainda é o argumento declarado. Por isso que eu falo que é o argumento declarado, né, do Estado. E a pessoa
tem que parar de ultrapassar o limite da pessoa do condenado, seguir todas as leis e as normativas e não chegar também até a família. O afeto, como a Raide colocou, né, que a pessoa presa guarda com a sua visita, é a única coisa ali, a força que ela tem, né, para aguentar todas as outras violações dos seus direitos, as celas superlotadas, a alimentação ruim, a falta de ventilação, todos os problemas de saúde, falta de higiene, a comida intragável, todos os outros maus tratos que a gente poderia ficar aqui listando. Esse é um vínculo, um pilar sagrado realmente, que qualquer pessoa nunca poderia ser tolhida desse direito. Nesse sentido, essa rede de justiça criminal que a Raide falou que a Pastoral Carcerária, assim como a Conectas, faz parte, ela é composta também pelo Instituto de Direito de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, Instituto Sou da Paz, ITTC, Associação pela Reforma Prisional, Justiça Global e Instituto de Defensores de Direitos Humanos, DDH. Decidiu fazer uma campanha de sensibilização pública para chamar atenção para essas violações, que é uma das violações de direitos humanos mais invisíveis, na verdade, no Brasil, e canalizar também para a aprovação desse projeto de lei que eu comentei, que proibiria essa prática em território nacional. A campanha vai ser lançada daqui a umas 2, 3 semanas, mas a gente queria, de qualquer forma, mostrar um trechinho para vocês. E também, na mesma lógica, esse grupo fez esse boletim informativo só sobre revista vexatória, que a gente trouxe para distribuir, estava ali na entrada, e se acabou e alguém quiser, pode falar com a gente que a gente tem mais. E aí aqui traz vários argumentos de direito, argumentos de dados, entrevistas com agente penitenciário, que, como a Raide falou, não gostam também de passar por essa humilhação também, é uma humilhação para eles, de subjugar o outro dessa forma. Conta da realidade de Goiás com a mudança, uma entrevista com a Visita também, e alguns outros artigos que discutem outras perspectivas, inclusive um do Marcelo, outras perspectivas da questão que envolvem a revista vexatória, e no final apresenta 15 razões para acabar com a revista vexatória no Brasil, né? Uma já seria suficiente, mas a gente colocou 15 para deixar bem claro, não ter dúvida, não tem por onde escapar. Então tá aqui a carinha dele. Então a gente vai passar um vídeo, que vai ser um dos materiais da campanha que a gente vai lançar daqui a pouco, então fiquem atentos. É um vídeo curtinho, não se preocupem, é 3 minutos. Então, Três minutos. Puxa a cadeira aí. Boa tarde. Minha carta é pura indignação pela falta de respeito. Oi. Bom, 4 minutos, tá. Boa tarde. Minha carta é pura indignação pela falta de respeito para conosco, mães, famílias e mulheres, nos dias de visita. O negócio está tão sério que é olhar para a nossa cara e dizer simplesmente: tira que eu tô vendo, ou
você é o que do preso? Ou pedir para que façamos força até quando nossas necessidades saem. Há pouco tempo atrás, entrei eu e mais uma menina na revista feminina. Após ter feito o procedimento, a funcionária pegou. São Paulo, 24 de janeiro de 2014. A quem interessar. Boa tarde. Minha carta é pura indignação pela falta de respeito para conosco, mães, famílias e mulheres, nos dias de visita. O negócio está tão sério que é olhar para a nossa cara e dizer simplesmente: tira que eu tô vendo, ou você é o que do preso, ou pedir para que façamos força até quando nossas necessidades saem. Há pouco tempo atrás, passei por isso. Entrei eu e mais uma menina. A funcionária pegou minha ficha e pediu que eu tirasse a minha roupa, e me levou no banheiro. Me encostei à parede e fiz força, por 20 minutos. Abri, passei o papel higiênico, tossi. Aos prantos, eu pedi pelo amor de Deus e as informei que eu não estava com absolutamente nada. Mesmo assim, o questionário não acabou. Perguntaram se eu tinha passagem pela polícia, o que eu era do preso e há quanto tempo eu estava com ele e por que estava demonstrando nervosismo. É lógico que eu vou ficar nervosa, visto que eu não tinha nada, ainda com lágrimas nos olhos, e após o questionário, a chefe de plantão pediu que eu me vestisse e pediu para eu entrar. Ao ver minhas lágrimas, ela disse: não vai ver o preso chorando. Fiquei quieta. O nervoso é tão grande que vesti minha roupa, peguei minha sacola com comida e fui abraçar meu marido. Contei a ele, sim, tudo o que tinha acontecido. E fiquei sabendo por colegas que nesse dia as funcionárias tinham mesmo judiado das meninas. A colega que entrou comigo na revista íntima tomou o gancho por não fazer o procedimento correto. Me arrependi de ter entrado, mas sabendo que a comida que meu marido come é na maioria das vezes azeda e meu gasto para chegar ali já tinha sido alto o suficiente, eu entrei. Fui informada que esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu devia ter ido à corregedoria, mas aí cabe uma pergunta. Após registrar o BO e ir na corregedoria, eu poderia visitar meu marido tranquilamente no final de semana seguinte? Acredito que não, porque de tudo iriam fazer para que meu marido pagasse a raiva e como castigo ainda iriam me dar gancho. Para que ter medo? Medo porque não temos voz lá dentro. Somos monstros, mulheres de presidiários. Nossos maridos, filhos, acabam pagando com castigo por alguma coisa que falamos ou deixamos de fazer do lado de fora. Ao sairmos, temos como saber quantas comidas não entraram, o que ficou para trás no balcão. É lotado de comida, potes, refrigerantes. Isso não se faz. É dinheiro que jogamos no lixo. Vê. Eu preciso do microfone. Da luz. Bom, a gente passa agora. Eu vou precisar de ajuda aqui, gente. Espere ser para muito. Quer grudar? A gente vai passar agora para a fase dos debates. Acho que a ideia bom, antes de mais nada, agradecer pelo vídeo, agradecer pela fala de todas e todos. Parabenizar o Núcleo de Situação Carcerária, que tem sido um grande parceiro nas causas que aparecem de forma latente para os destinatários de serviços da Defensoria. Então, o Patrick, o Bruno, o Marcelo, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Queria então abrir a palavra para que a gente entre na fase, como disse a Vivian, mais importante, que é dos debates. Eu queria propor que a gente fizesse blocos de 5 perguntas,
para que depois a gente volte para a mesa e volte para palavras, se for o caso. Quem gostaria de se inscrever, eu vou aqui controlar. A Isabel. Não, vocês ficam. Porque a gente vai... Alguém pode me ajudar levando o microfone para a plateia? A Isabel, a companheira de Rosa aqui na frente. Por enquanto são essas duas. Eu não tenho perguntas, tenho informações. Tá ligado? Eu vou pedir só, para quem for falar, pudesse se levantar e se apresentar para que todo mundo possa me conhecer, por favor. Meu nome é Cremilda. Há 15 dias eu me apresentei na Assembleia e mandei recado para o governador. Eu quero ser conhecida como uma cidadã mal comportada. E depois eu explico por quê. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas, porque eu sou mãe de ex-detento e não tenho pergunta nenhuma. Mas eu tenho algumas sugestões, algumas coisas que ainda não foram colocadas. Obrigada. Pode falar. A gente está tão pouco acostumada a falar, né, que não é hábito, não é normal o povo falar. Eu sou uma mulher do povo, eu não tenho nenhuma formação, sou mãe de ex-detento e estou honrada de estar aqui feliz. Para mim é um privilégio, porque eu revi o Patrick e o anjo japonês, o Bruno. Eu chamava o Bruno de anjo e depois ficava envergonhada achando que eu estava sendo piegas. De repente eu ouço o Dr. Patrick, né, grande Patrick, e se referia ao Bruno Shimizu como anjo japonês. Então ele é um anjo japonês mesmo. Graças a eles e a doutora Michele e a defensoria, que eu estou viva. Estou viva primeiro graças a Deus, depois graças a esses três, senão eu não teria sobrevivido a um ano que meu filho esteve preso, que eu estive presa junto. A gente fica preso junto de uma maneira tão brutal, tão estúpida, tão cruel. E vejo aqui o comentário que essas revistas são para impedir de entrar ilícito. Não é não, gente. Eles sabem que o povo não entra com ilícito. Eles sabem muito bem por onde entra. Isso é só a prática da tortura. Eles torturam a família para torturar o preso também. Eles sabem muito bem. É que a prática da tortura no Brasil, ela ainda permanece. E a ditadura ainda permanece. E alguém disse aqui que piorou, uma senhora disse que piorou. Piorou sim. Nas escolas públicas agora tem uma matéria que chama Bom Comportamento. Por isso que eu quero ser chamada de a cidadã mal comportada, porque eu não vou aceitar violência nenhuma do Estado. E não importa o que aconteça comigo, eu não vou aceitar mesmo, mas o aluno que responde, o aluno pequeno, gente, não é aluno de universidade não, aluno de 7, 8 anos, se ele responder para a professora ou se fizer uma pergunta meio torta, o prefeito de São Paulo, o governador, publicamente, disse com o peito cheio, o aluno que responder para o professor vai ser expulso. Então, para mim, isso é volta do AI-5. Você não pode questionar nada que o agente do governo faça que ele não goste, sob a pena de ir para a rua. Então, a situação é realmente essa. E nós passamos por essa situação vexatória, além da situação física, plástica, de ter nossa genitália exposta, nós temos ainda os olhares de deboche. E eu, como sou uma cidadã mal comportada, sofro mais que a maioria, porque eu via senhoras muito idosas ouvirem cada absurdo das agentes, vocês não têm noção. Eu vi o que me impressionou, eu vi muita coisa ruim, mas eu não posso me entender, eu ficaria a tarde inteira contando. Uma senhora bem velhinha, magrinha, nua no meio de todo mundo, passando gente para lá e para cá, ela se cobriu a genitália com as duas mãozinhas cobrindo. Nossa, ela ouviu coisas absurdas. Falou, você não teve vergonha de usar isso para fabricar bandido, para encher o saco da gente, agora tem vergonha de mostrar? Uma senhora bem senhorinha. Aquilo eu tremia e não podia falar nada, porque se eu reagisse, meu filho ia sofrer. Além de eu ter que ficar um mês sem ver meu filho, ainda eu sabia que meu filho ia ser espancado e ele não sei quantos espancamentos eles aguentaria, porque meu filho sofreu muito ali
exatamente por eu ser mal comportada, porque eu questionar esse tipo de coisa. Dr. Patrick, Dr. Bruno Chimizo e a Rosa Michele, eles me deram tanto suporte, tanta força, que eu, abaixo de Deus, eu coloco na mão do núcleo da situação carcerária, por eu estar viva. E meu filho está bem, graças a Deus. Ele está terminando a faculdade, que ele faz sociologia, que gosta, depois que vai fazer antropologia, e está trabalhando. Então, meu filho está bem e eu vou continuar mal comportada. Então, essa revista íntima é isso. E, para mim, direitos humanos é defender o direito que o cidadão comum tem dos abusos do poder público. Poder público, para mim, é professor, polícia, são essas pessoas. E essa situação nossa começa na escola, e a escola, que já era jurássica, ela está regredindo. Como a gente não pode falar de escola pública, dos abusos da escola pública hoje, que o assunto é revista íntima, eu vou deixar para outra oportunidade. As mães que ficam na fila, que sofrem todas as violências, mães que têm pino nas pernas, porque o que elas mandam a gente fazer ali, só aquelas bailarinas de funk, né, com as mãos na perna, e na velocidade 6, gente. Porque se a gente põe a mão no joelho e abre as pernas e respira para baixar de novo, que é 6 vezes, tem que começar tudo de novo. Porque elas imaginam que se a gente descansa um pouquinho, que segurou alguma coisa dentro. Mas nós tem que fazer tudo de novo. Eu até coloquei aqui. Então os homens, alguém falou aí dos homens, eu não sei como os homens são tratados, mas deve ser de uma maneira muito ruim. E tem menos homens visitando as mulheres. Eu acho que é porque a mulher é mais forte que o homem. O homem não aguentaria. Meu marido fez uma visita, naquela semana o choque foi tão grande, ele sofreu tanta violência, que ele perdeu todos os dentes. Os dentes dele caíram. Eu imagino se ele fosse parir o filho, né? Então, a situação, eu acho que é essa. Acho que a mulher, ela é mais... Não é que ame mais o filho, é que ela é mais forte. Porque ouvir as coisas que a gente ouve, as nossas companheiras ouvindo, de senhora de idade com a perna inchada, se ela abaixava, partia e sangrava. E a situação da menstruação é outra situação complicada. Porque a companheira que passa na minha frente menstruada, a hora, se coincide do fluxo sair, a limpeza tem que ser feita por nós mesmas. E é muito ruim, é muito ruim. E elas olham aquela menstruação como se a menstruada estivesse cometendo mais um delito. Meu filho, eu escrevi carta para Raimundo e todo mundo, né? E a maioria das pessoas sabe o que acontecia ali. Meu filho apanhou muito por causa disso. Eu continuei escrevendo e disse para ele, se eu me calar, você vai ficar com vergonha de mim amanhã. Então, eu vou ter que falar isso para você, das coisas que a gente ouvia. Uma das vezes, meu filho é muito reservado, ele me ama muito, como ele é muito amado, e ele tentava me preservar. E uma vez ele disse que foi chamado lá no Belém 1, viu, gente? Não tem problema nenhum, vou falar onde é, Belém 1. Aí o chefe da disciplina me falou, escuta, qual que é da sua mãe? A sua mãe, louca ela não é, porque ela escreve de maneira tão linear, né? Tão certinho, ela sabe os endereços, ela não é louca. Sua mãe deve ter sido puta, ou ela é puta. Naturalmente, meu filho, ele não reagiu violentamente, mas disse, não, minha mãe é uma senhora decente, que trabalha, ela é casada e tal. Mas foi essa resposta que provocou mais uma surra tão grande que quando eu consegui visitar meu filho, ele não conseguia nem sentar. Tanto que ele apanhou. Então, nós sabemos que nossos filhos vão apanhar lá dentro qualquer coisa que a gente faça. Nós não temos para quem reclamar. Problema de ouvidoria, eu até compreendo. Problema de corporativismo, eu até compreendo. Eu acho que para resolver esse problema da violência, dos direitos humanos, teria que ter um ouvidor que não fosse da mesma área.
Como na escola a gente vai reclamar de uma professora para outra professora, é cruel para as duas. É cruel para aquela que vai cobrar da colega e é cruel para a colega que é cobrada da outra. Então, eu acho que a gente precisa reclamar sim, precisa ser reestruturado esse problema da ouvidoria. Eu sei que aqui o pessoal é todo diferenciado, mas sei que eu tive, claro que é, e eu tive o privilégio de conhecer o Patrick e o anjo japonês e a Michele, mas não é todo mundo que tem essa sorte, né? Eu tive sorte, graças a Deus, e as mulheres, bom, eu acho que perder o direito de visita, falta só isso. Para perder o direito de visita é tão fácil, basta olhar feio para a gente. E depois eu tenho contato, eu tenho blog, eu escrevo para um blog, escrevo para alguns sites. Como eu tenho facilidade para escrever, eu uso esse meu talento para tentar ajudar outras pessoas que estão na situação que eu estive. Então, o problema da perda de direito é uma coisa muito, muito simples. E eu debato com agente penitenciário, com policial aqui fora, e às vezes eu me escandalizo, porque eles acham que eles estão fazendo certo, que tem que bater, tem que prender e arrebentar. Porque nós temos essa cultura, que só se resolve batendo. Que eles estão torturando, eles estão... Não é uma vingança, eles estão fazendo um bem para a sociedade. Eu ouvi isso, gente, de um promotor lá na Barra Funda. Mais ou menos uma situação dessa. Eles acham que eles estão fazendo bem, que torturar o preso, ele está educando. Porque nós temos aquele pensamento, aquela educação, de que a gente, para educar, ele aprendeu apanhando, então ele tem que ensinar batendo. É isso aí, gente. Obrigada. Dona Cremilda, só queria responder que nessa audiência, nessa sala, eu acho que esse mau comportamento é abraçado e se chama cidadania. Obrigada. Obrigada, dona Cremilda. Passo agora a palavra para a Isabel. Gratidão. Eu sou a Isabel, sou psicóloga da Defensoria Pública do Estado, eu trabalho na Regional Central e eu comecei a tomar contato com esse assunto quando o Patrick e o Bruno solicitaram alguns laudos psicológicos de mulheres que haviam passado pela visita vexatória e ouvindo as mulheres dava vontade de pegar no colo e levar para casa, as coisas ridículas que a gente sente às vezes e que não dá para fazer profissionalmente, né? E, na verdade, ouvindo vocês falarem, eu tenho um comentário, uma pergunta e uma sugestão a fazer. Com relação ao PL, na verdade, é um comentário que o que eu percebi atendendo as mulheres é que as agentes, o Estado, trabalha no sentido de que elas fiquem nervosas, que elas fiquem ansiosas. Não é... Ela vai chegar ansiosa porque ela está trazendo alguma coisa. Ela vai ficar ansiosa porque ela sabe o que vai acontecer lá, porque ela já passou por lá. Ou diante do que acontece lá, ela vai ficar ansiosa e aí eles vão ter a tal da fundada suspeita, né? Porque afinal de contas ela está nervosa, então ela deve ter alguma coisa. E me preocupa que haja essa ressalva nesse PL que diz que diante de fundadas suspeitas, elas podem ser revistadas. Então, no quadradinho que serve para isso. Ele já existe, eles só vão agora ter legitimidade, né? Porque a lei diz que diante da fundada suspeita eles vão poder fazer isso. Diante de fundada suspeita, as polícias podem parar pessoas na rua, e isso acontece, eles param todos os pretos pobres vestidos com roupa de mano em todos os lugares, seja no centro, seja na periferia, porque eles fundadamente suspeitam que aquele preto pobre com cara de mano é um bandido. Então, essa fundada suspeita não presta para nada. Na minha opinião, eu acho que não vai só dar legitimidade para eles para fazer o que eles já fazem. A minha pergunta é justamente sobre os laudos psicológicos e na verdade é para os meninos
da situação carcerária. Se eles têm colaborado, porque no dia a dia a gente acaba não retornando, né, às vezes, para os casos, e eu queria saber do Bruno e do Patrick que resultado tiveram os casos, se isso tem ajudado de alguma maneira mesmo, ou se, né, vira blá 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 de psicólogo para o juiz e ele ignora. E com relação à sugestão que eu gostaria de fazer, ouvindo a dona Clemilda, né, e pensando na clínica dos testemunhos, eu gostaria de sugerir que fosse feito algo semelhante pelo núcleo da situação carcerária, talvez até em parceria com o núcleo da mulher, já que quem se fode é sempre a mulher, né? Para fazer algo similar, né? E juntar as pessoas que vão visitar e passam por isso, o que daria, sei lá, metade do estado, talvez. Mas para que elas falassem, que a gente gravasse elas falando e que a gente ouvisse, que isso fosse uma prática mesmo, e durante o tempo que fosse necessário, os dias e horas que fossem necessários, não seguido, claro, porque senão depois do terceiro dia as pessoas não vão ouvir, e a gente quer que elas sejam ouvidas, para que elas falem. E, inclusive, eu penso que dá para juntar com outras violências de Estado, como as violências obstétricas, que o Núcleo da Mulher tem considerado bastante ultimamente, e lá na Central a gente tem feito bastante oficinas a respeito disso. As violências de Estado contra a mulher, as violências de Estado contra a mulher são todas. Eu acho que a gente podia dar voz de verdade a essas pessoas. E eu A próxima é a Érica, está escrita. Patrícia, vai a resposta? Só no final. Depois, no final. Se me permite, só para a gente retomar, a ideia é a gente fazer os blocos de inscrições. Eu já tenho o primeiro bloco fechado e já estou com duas inscrições para o segundo bloco. Então, a gente está aceitando as inscrições. Terminou o primeiro bloco, a gente volta para a inscrição. E aí a gente volta depois para o novo bloco. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou advogada, professora universitária e trabalho no interior. E a pessoa que é meu contato lá dentro, né, dentro do sistema prisional, na verdade é familiar de preso, ela não passa pela visita vexatória, assim, porque ama o seu ente querido. E ela me mandou um e-mail com o desabafo dela, com alguns relatos, que eu gostaria de fazer a leitura, por gentileza, se me permitisse. A revista, na minha opinião, é totalmente vexatória e muito ruim e constrangedora. Ela funciona do mesmo jeito para todos os visitantes, seja homem, mulher, criança. O mais triste é ver do seu lado uma senhora de 70 anos agachando 3 vezes de frente e de costas, com as pernas totalmente arreganhadas. Elas não têm forças. O tratamento das agentes penitenciárias é muito ruim, nos trata como animais, gritando o tempo todo, agacha, abre as pernas, abre mais, joga tudo pra frente, passa o papel porque não somos obrigados a ficar vendo as coisas sujas. Eu tenho só 23 anos, eu engulo e relevo com muita tristeza, mas relevo. Mas ver elas fazendo isso para uma idosa é muito vergonhoso e triste. Uma cena que ficou marcada na minha vida durante esse 1 ano e 7 meses de visita foi o dia que uma senhora entrou junto comigo. Ela me lembrava muito minha avó, que já faleceu, bem velhinha. Ela tirou a roupa. Quando ela estava agachando, a gente tapou o nariz e gritou: pode parar, veste logo essa roupa e vai tomar banho, a senhora é porca? Não sou obrigada a sentir esse cheiro. Ora agora, a sala inteira está fedendo. E aquela senhora velhinha, cansada, falou: mas eu sou de São Paulo, não tenho como tomar banho agora, já tomei quando saí de casa de madrugada. Aí a gente gritou: se vira, vai lá em cima. Vocês dão jeito para tudo. Então vai lá e vê um buraco para a senhora tomar banho. Aí a senhora se vestiu e voltou para trás. Só que um outro dia, uma senhora de aproximadamente 70 anos, também avó de um preso, passou por uma revista normal. Porém, além de sermos revistadas, as nossas roupas, chinelos também são.
Enfim, a gente que estava gritando pegou a calça dessa senhora e começou a revistar. Ela sentiu alguma coisa estranha no cós da calça, pegou uma tesoura e rasgou a calça. A senhora estava tentando entrar com um chumbinho. Era um remédio para curar as feridas de micose do neto. Ela acabou sendo impedida de visitar aquela penitenciária e o neto preso ficou de castigo durante 10 dias. São as revistas feitas em crianças, mas crianças mesmo, bebê recém-nascido. Outra cena forte, em 2007, num CDP. Era o mês de julho, o bebê que tinha 3 meses estava muito frio naquele dia e ele só chorava, ficava até roxo. Não sei o que passou na cabeça da mãe. Nesse caso, a mãe estava levando realmente entorpecente dentro da fralda do bebê. Né, a gente estranhou o cheiro da criança e acabou tirando a fralda e fazendo com que a criança ficasse ali nua, depois, né, fosse trocada por outra fralda. O pior é que o Estado politiza tanto, bate no peito, que nos presídios tem bloqueador de celulares, banquinho, etc. A revista é horrível, até espelho no chão em algumas penitenciárias tem. Agora eu me pergunto, para que tudo isso? Se na maioria dos pontos o foge do tráfico é por outro caminho e não através das revistas familiares, né? E o Estado nada faz. É muito revoltante. E quando acontece tudo isso, os direitos e dignidades humanas, tanto dos presos quanto dos residentes, estão sendo totalmente violados e jogados no lixo. E estão sendo abolidos pelo Estado. É isso. Ela passa por essa revista vexatória, todas passam, são 8 mulheres que entram para 3 agentes fazerem a visita. Todo final de semana é assim, pegam as senhas na sexta-feira para fazer a visita no sábado de manhã. E a pergunta que fica, na verdade, a ideia que se tem é que o único problema é a questão do tráfico de entorpecente. Né? Porque algumas mulheres, nós temos 2 grupos de mulheres, algumas mulheres que aceitam trabalhar com o tráfico, sendo mulas e levando entorpecentes para dentro do sistema, e tem a grande parte das mulheres que não se sujeitam ao tráfico, não se submetem a nenhum tipo de entrada com objetos ilícitos e que passam pelo mesmo problema da revista vexatória, porque todas elas, indistintamente, são revistadas. Então, a maior preocupação é o que fazer para realmente conseguir, de forma objetiva, acabar com a revista vexatória. Acabar com o problema das drogas, né? Descriminalizando o entorpecente. Eu acho que é a única solução. Padre Valdir. Me apresentando então, Padre Valdir, da Pastoral Carcerária. Eu só queria situasse um pouco esse debate. O debate é sobre a revista no presídio. E presídio é uma instituição totalmente de violação de direitos, em todo sentido. A gente pode talvez aliviar aqui para apertar ali, mas não vai acabar com a violação de direitos enquanto houver presídios. Todo mundo sabe disso. E outra coisa, se acabar com a revista vexatória, como é que vão justificar as coisas ilegais que entram no presídio? Então tem que continuar com a revista vexatória. Por isso há uma resistência tão grande. Existe até estados que têm lei, mas se você acabar... E outra pergunta, aonde fica o material que é aprendido dentro do presídio? Aonde estão as drogas? Onde estão os celulares? Com quem ficou? Quem está guardando esse material? Porque é um comércio muito lucrativo. Por isso, eu repito, vamos situar que presídio é uma instituição realmente de violação de direitos total, e se acabar com a revista, acaba a justificativa de como entrar coisas legais, que é um grande comércio que tem aí, pelo que o Estado está altamente vinculado a esse comércio. Obrigado. Lá atrás, Lúcia, quem é aqui? Ótimo. Ela está levando. Obrigada. Gente, alguém pode, por favor, só no microfone. Obrigada. Olá, obrigada à mesa, parabéns à Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
A todos aqui, um bom dia. Tá? Estou muito feliz junto com todos os senhores, senhoras e jovens também que têm que nos acompanhar e acabar com pouca vergonha do Estado em todo o Brasil, não só no Estado de São Paulo. Eu sou uma pessoa convidada pela dona Clemilda, ela está lá na frente, eu ouvi ela falar, vem de Itacoaxetuba, mexo com a comunidade há muitos anos, sou funcionário do Estado, fui funcionário do Estado na área da saúde, então, auxiliar de enfermagem, e não concordo com pouca vergonha que acontece dentro dos presídios. Hoje nós estamos aqui de uma revista vexatória, mas tem algo também a mais que precisa ser concluído, ser investigado, que é para o pessoal conhecer, porque ali não é um santuário, não, é lógico, não tem ninguém ali, se alguém está lá porque deve alguma coisa, mas também eles têm o direito de ser também não machucados, não depois que passa por como fala, um corpo de delito, a chegar lá no presídio e ser também espancados. Isso não pode acontecer, tá, gente? Não pode. Mães me procuraram também lá onde eu moro e chorando, falaram para mim o que estava acontecendo. Eu falei, vou levar diretamente ao pessoal que realmente vai nos ajudar a resolver. Não podemos consertar tudo, mas podemos também averiguar e amenizar também as situações dentro dos presídios. De alguns presídios também estão aqui. Tá bom, gente? E a dona Clemilda, muito obrigada. Ela me convida porque ela sabe que eu falo também. Não tenho medo de falar, eu já tenho 67 anos. Não tenho medo de falar, mesmo com uma comunidade muito grande na cidade de Itaquá, tá? Então, não tenho medo, falo até para o governador se ele aparecer, tá bem? Então, gente, não podemos, tá? Não podemos ver isso e fechar os olhos. É lógico, não é que se trata de acabar com a revista vexatória, não é verdade? Não é sistema de acabar, e sim de respeito com a humanidade, que o preso também é um ser humano, ele tem que ser respeitado, que violência chama violência. Ele sai de lá, apanha lá tudo fora de hora e tudo chega aqui fora e ele quer descontar na sociedade. E aí? E aí? Podemos calar a boca diante disso? Não. Nós estamos... Então lá não educa ninguém. Não sai ninguém direitinho, tá bem? Ali não sai ninguém pronto, porque ali não tem capacidade para sair pessoas lá recuperadas. Tá? Eu fui procurado por uma professora da Fundação Casa, que também eu não vou identificá-la quem é, por causa de repressões também. E ela me disse, olha, a gente educa, já não estou aguentando mais. Eu estou pedindo saída. Porque a gente educa de um lado o menor e do outro lado ele já perdeu tudo que a gente está ensinando aqui. Então, gente, precisamos nos organizar e ver uma sociedade melhor. Tá? As drogas, o problema das drogas. Nós vemos a droga em todo lugar. Tá? Só montando jovens lá dentro dos presídios. Agora, cadê a solução para resolver o problema desses jovens? E a solução? Ninguém fala? Nós pensamos em solução? Acredito, sim, que a Defensoria do Estado de São Paulo é muito boa. Estou sempre no VEC, estou sempre lá com o pessoal, estou sempre lá cutucando as coisas lá dentro também. E não deixo não de ir, tá, gente? Não vou deixar de ir, não, viu? Tá? Eu apanhei muito na ditadura militar, mas hoje eu estou em pé, tá bem? E os senhores pensam o seguinte, temos que ter solução? Temos. Eu acredito que todo cara já cumpriu a pena dele. O que acontece? Antes dele sair um ano e meio por aí, tem que ter um local para desintoxicar esses jovens. Por quê? Porque ele vai chegar aqui fora e vai fazer pior do que ele estava lá dentro. Entendeu? Ganhou lá dentro, nas costas dele. Né? Como a dona Clemilda falou sobre a tortura, sobre a praxis, nós não temos medo de falar. Entendeu, meu bem? Não tenho medo, não. Já estou com 67 anos, viu? Acho que vou durar mais uns 108. Tá? E isso é muito bom. Eu vou escolher uma coisa que eu tenho na mão para aquele jovem de camisa xadrez. Eu ouvi ele falar, já cheguei aqui um pouco atrasado, porque eu vim de longe. E eu estava ouvindo a fala dele, e eu sei que eu vou passar na mão dele, que eu sei que ele é uma pessoa super competente também, para ver isso aqui. Tá, gente? Eu tenho irmãos aqui, a gente não pode identificar muito, porque tem presos lá dentro e pode sofrer represálias, tá bem? Mas é uma coisa assim, me convidam sim, gente, viu? Convida, a dona Clemilda sempre me convida para estar junto com vocês, falando aqui da situação, tá bem? Temos que ter... Eu escolhi uma profissão do Estado, que eu trabalhei no Estado, eu escolhi a saúde. Mas eu sabia que eu ia ganhar pouco, eu não ia machucar ninguém por aquilo que o salário que eu ganhava, né? Então eu escolhi.
Tá? Eu tenho um sobrinho que eu trouxe da Bahia, está fazendo veterinária, lá em Mogi, e eu disse para ela, você escolheu a profissão, né? Então vai cuidar bem dos bichinhos, viu? Porque os bichinhos não tem culpa do que você vai ganhar. Tá bem, gente? E a comida podre, será que o governador comeria aquela comida que vai para os presídios? Para o fundão lá, ó, azeda, continua sendo azeda, que mães passaram para mim, pediram para identificar elas. Tá bem, gente? Eu mesmo com a comunidade não tenho medo, sim. Pode trazer as queixas delas que eu resolvo. Gente, para vocês saberem que você passa dentro do presídio. Tá? Certo, então é isso aí. Com essa, a greve dos agentes também não está entrando nada para o pessoal também. Teve um caso de Lavinha, olha gente, eu moro em Itaquá, olha a situação, veio uma carta de Lavinha para mim, no presídio de Lavinha, de um preso. E eu fui até a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de lá fomos até passar para juiz corregedor, porque aquilo é desumano. Então tem coisas de lá que eu passei também. E veio uma resposta para mim do fórum de Sorocaba, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi de Sorocaba. Então, gente, nós não temos medo não, viu? Tá? Obrigada. Eu já aposentei. Depois que eu me aposentei, eu fui para a universidade, viu, gente? Eu não dei para concluir antes, tá bem? Porque eu tinha que cuidar da minha família, dos meus filhos, netos. E eu tenho, sim, eu tenho sobrinhos que estão presos, eu tenho netos que foi dado uma educação muito boa para eles, mas inclusive amizades, né? Jogaram eles em um mundo diferente. Mas nós temos que respeitar, tá bem? Não é os pais que mandam, não é a mãe que manda ele fazer aquilo, tá? Então, eu acho que o direito tem que ser respeitado. Não é vista assim. Nós temos que respeitar, tá? É um monte de gente montando lá sem fazer nada. Monta a firma nos presídios, manda os caras trabalhar, meio com corrente nos pés. E manda eles trabalhar, que eles vão saber do valor, quando sair lá de dentro não vai fazer mais nada errado, tá bem? Então nós vamos trabalhar em cima disso sim. E muito obrigado aos senhores da Defensoria, Deus o abençoe a todos vocês. Jornalistas também, se não fosse os jornalistas, nós estávamos na roça, nós estávamos perdidos, tá bem, gente? E na roça sem enxada, hein? Sem enxada na mão. Obrigada. Lenilda, beijo pra você, dona Elza lá, então um abração pra você aí. Obrigado a vocês, e o Jorge, falar com ele um minutinho. Poderia ser? Gente, obrigada. Terminando esse primeiro bloco, eu vou passar para uma rápida rodada de considerações da mesa, incluindo o nosso fã de japonês. Foi chamado a se manifestar. Eu queria falar para a Isabel que, na verdade, o PL não abre essa brecha de poder realizar diante da fundada suspeita. Ele diz que a pior hipótese que pode acontecer é a visita ser feita sem o contato pessoal, mas em nenhuma hipótese pode ter desnudamento total ou parcial, de qualquer forma. Porque se a pessoa durante o ano inteiro é só ver de longe, não é a mesma coisa. Eu entendo perfeitamente, concordo integralmente, mas acho que é um avanço. E eu tenho uma cópia, eu posso te dar uma cópia do PL. Gente, antes de continuar as respostas, eu queria só pedir encarecidamente que todos assinem a lista de presença, porque para a gente é um elemento muito importante a quantidade de pessoas presentes, a adesão que a gente conseguiu para a pauta. Isso é um elemento político importante para a gente. Então, por favor, a qualquer momento, a lista está lá fora. Quem não assinou, seja agora, seja na saída, por favor, não deixa de assinar. Obrigada. Uma outra questão do projeto de lei que, lógico, não resolve tudo, a gente quer tudo, mas é que também não obriga a registrar em livro, e eu acho que até dá cópia para a pessoa, qualquer incidência dessa. Então, se ela não consegue ter visita de contato, eles registram, e eu acho que isso não resolve, mas reduz. Será lavrada a ocorrência em documento próprio com assinatura do agente público responsável, do visitante e de duas testemunhas, entregando-se a respectiva cópia ao interessado. Lógico que não resolve tudo, mas isso vai diminuir que uma coisa achar você suspeito e mandar revistar. Outra coisa, eu, como funcionário público ou funcionária pública, tenho que assinar um livro que eu achei uma pessoa suspeita e dar documento na mão daquela pessoa. Então, a gente acha que isso não é resolução de tudo, mas é um grande passo para frente.
A única outra coisa que eu queria falar, repetir, é que nós estamos aqui, eu estou vendo muita pessoa jovem, então eu imagino que tenha bastante estudante aqui também, ou porque eu sou mais velha agora, não sei. Mas é que não é só para ficar ouvindo o que os outros vão fazer sobre isso, gente. Provoca, questiona, pesquisa. Você sabe agora que a Defensoria tem dados concretos, você sabe que a rede é através do ITTC e a pessoa para procurar é Raquel, aqui, também tem dados concretos. Então, pesquisa, escreve, multiplica essa informação. Vou ser rápido. Nesse trabalho de levantamento dessa situação, nós tivemos a colaboração de um afamado ginecologista baiano, professor baiano, que conseguimos o contato através de uma grande colega e que gentilmente nos concedeu um parecer médico legal. Professor de faculdade, e é muito legal assim, porque ele também é uma pessoa, o parecer está conosco, também trabalha na área de segurança pública, e o parecer muito bem elaborado. Nós perguntamos, adianta isso? Adianta esse tipo de exame? E basicamente ele fala o seguinte, tem a endoscopia, todo mundo já ouviu falar endoscopia? Você põe aquele negocinho para ver o estômago, endo é dentro, e ecto fora, ectoplasma, essas coisas. Então, isso daí de visualizar a genitália é a ectoscopia. E em letras garrafais, ele fala o seguinte, a ectoscopia não adianta nada para localizar substâncias colocadas no canal vaginal. Só com o exame de toque por profissional da área de saúde. Isso é técnico. Isso é técnico. Isso daqui não resolve, ele faz o desenho, faz tudo. O nome completo do professor? Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz. E isso aqui não adianta, o olhar não adianta, o agachar, pular não adianta. Por quê? Porque se colocar, não vai sair. Agora, a quem interessa, a única maneira de você impedir isso é com scanner corporal. Agora, existe uma resistência para se colocar o scanner, mesmo que alguns já foram adquiridos, comprados. Agora, fica um ponto de interrogação também nessa sala. Por que eles não colocam isso? Que interesses estão por trás dessa omissão estatal? Será que